Olá, galerinha do Aula Paraná. Eu sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Olha só, estudar os genes que estão em um mesmo cromossomo, coisa diferente do que a gente estava vendo até agora, e compreender o processo de crossing over, que eu tenho certeza que você também já ouviu falar desse termo, mas a gente vai estudar ele um pouquinho melhor hoje, voltado para a genética. Eu sei que você sabe da aula de hoje. Geneticamente falando, como podemos relacionar as características hereditárias das imagens abaixo, sabendo que os genes responsáveis por esses fenótipos estão localizados em cromossomos diferentes? Então veja, eu tenho duas características, a capacidade de dobrar a língua e o lobo da orelha coladinho. Como que eu posso relacionar essas duas características, sendo que elas não têm nada a ver uma com a outra e estão em genes, né? Então em cromossomos diferentes? Como é que eu faço isso? A gente já fez bastante, né, gente? Através da segunda lei de Mendel, também chamado de dihibridismo nesse caso, porque são duas características. Então, até agora, a gente estava vendo isso, características que a gente estava estudando ao mesmo tempo, mas que estavam em cromossomos diferentes. A partir da aula de hoje, a gente vai começar a ver algo um pouquinho diferente. Olha só essa notícia. Genes neandertais influenciam vulnerabilidade à Covid. Um trecho de DNA herdado desses hominídeos pode te proteger de casos graves da doença, enquanto o outro é capaz de intensificar os sintomas. Pesquisadores da Alemanha e do Japão, que já trabalhavam com DNA de Neandertal desde antes do início da pandemia, descobriram um conjunto de alelos no cromossomo 3 das vítimas graves de Covid-19 que era semelhante ao conjunto correspondente em Neandertais. Os cientistas sugerem que os genes estejam relacionados à produção de citocinas, que quando produzidas em grande quantidade, mais atrapalham do que ajudam. Essas proteínas estimulam as células de defesa a reagirem com violência demais, causando quadros inflamatórios graves que lesionam órgãos e levam à morte. Então olha só essa figura que está no cantinho ali para vocês, mostrando que os genes, né, que está falando aqui no caso da reportagem, agora eles estão localizados em um mesmo cromossomo. Então até agora a gente estava estudando características em cromossomos diferentes. A partir de agora a gente vai começar a falar de características que estão no mesmo cromossomo. Como é que a gente estuda isso? Vamos descobrir agora. Então o nome disso a gente chama de ligação gênica ou linkage. Tá? Então, alelos que estão em linkage, eles estão no mesmo cromossomo, eles têm uma ligação gênica. Então, olha só, a nossa espécie tem 46 cromossomos, mas a gente tem aproximadamente 30 mil genes. Então, isso já é uma evidência óbvia que a gente tem vários genes localizados em um mesmo cromossomo. Para caber 30 mil genes em 46, tem vários que repetem no mesmo cromossomo, né? Então, linkage eu também posso chamar de ligação gênica, ligação fatorial, sintenia ou vinculação gênica. Os nomes mais comuns são esses dois, linkage e ligação gênica, tá? Então esses genes são diferentes, são de características que uma característica não tem nada a ver com a outra, mas que eles estão em um mesmo cromossomo, como a gente está vendo aqui. Gene 1 e 2 ligados. A gente tem arranjos diferentes quando o indivíduo é heterozigoto. Então o heterozigoto pode ser um heterozigoto cis ou trans. Qual que é a diferença? O cis, eu tenho aqui, ó, dominante com dominante no mesmo cromossomo. O trans, eu tenho um dominante e um recessivo em cada cromossomo. Tá? Então, o arranjo cis, eu tenho dominante com dominante, recessivo com recessivo. No trans, um de cada. Como é que eu represento uma ligação gênica? Eu posso representar de três formas possíveis. Eu posso representar assim, azão, bezão, barra, azinho, bezinho. No caso aqui é um arranjo cis, né? Ou posso representar entre parênteses, ou ainda com uma barra como se fosse divisão, tá? Então eu estou representando genes que estão no mesmo cromossomo. Isso a gente estuda na terceira lei na lei de Morgan, ou conhecida também como terceira lei da genética. O que diz essa lei? Vamos ler aqui junto. Genes estudados em cromossomos iguais tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte, apenas se separando pelo processo de permuta, cuja frequência reflete as distâncias relativas entre os referidos genes. Resumindo, olha só, eu tenho aqui dois genes, A e B, que estão ligados, eles estão no mesmo cromossomo, estão em linkage. Quando vai formar os gametas, a tendência é que eles sejam levados juntos para o mesmo gameta. O azão com bezão, o azinho com bezinho, porque eles estão ligados, eles têm uma ligação entre eles. Quando isso ocorre, eu digo que tem uma ligação completa entre eles.
Mas existem alguns casos que a ligação é incompleta. Quando a ligação é incompleta, pode ocorrer uma troca de material genético entre cromossomos homólogos. Lá na meiose, né? A gente já falou disso quando viu a divisão celular. O nome dessa troca de material genético é crossing over. Mas quando a ligação é completa, olha só o que acontece aqui. Então, quando eu estava estudando a segunda lei de Mendel, os meus genes estavam em cromossomos diferentes. Então, Azão num cromossomo, Bzão no outro cromossomo e assim por diante. Quando eu formava os gametas, eu tinha a chance de 25% de cada combinação de um indivíduo heterozigoto. Então, 25% do Azão Bzão, 25% do Azão Bzinho e assim por diante. Nesse caso da ligação completa, eu vou ter 50% de cada. 50% do Azão Bzão, 50% do Azinho Bzinho. Tá? Então, tem só duas possibilidades nesse caso. Porém, quando ocorre o crossing over, aí eu vou ter uma troca de material genético, como eu disse para vocês. A gente já estudou isso aqui, né? Então, aqui estão os nossos cromossomos homólogos, o Azão Bzão, Azinho Bzinho, coloquei aqui em cores diferentes. Eles ficam tão próximos durante a divisão celular que eles acabam trocando um pedacinho entre eles. E em vez de gerar só 2 gametas diferentes, agora eu vou ter 4 gametas diferentes. Eu vou ter 2 parentais, que são aqueles iguais ao original, então Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, e vou ter 2 recombinantes, que são esses que trocaram um trechinho do cromossomo, né? Então vai ser o Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Tá? Então, os parentais são iguais aos cromossomos originais e os recombinantes recombinaram, trocaram um pedacinho entre eles. Isso eu chamo então de crossing over ou permutação. Uma atividade para ver se você entendeu essa parte, se você consegue interpretar e resolver sozinho. Consideremos 2 pares de genes, Azão Bzão, Azinho Bzinho, durante a meiose. Supondo-se que ocorre crossing over entre eles numa frequência de 20%. Os gametas formados serão de que tipo? Qual porcentagem que eu vou ter de cada gameta formado?
E aí, será que você conseguiu resolver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então ele está dizendo que ocorreu permutação, né, que ocorreu crossing over em 20% dos gametas. Então tá aqui, ó. Meus recombinantes são 20%. Eu tenho dois tipos de recombinantes. Qual? O azão Bzinho e o azinho Bzão. Então eu divido 20% por 2, porque eu tenho dois tipos de recombinantes. Então vai dar 10% de azão Bzinho e 10% de azinho Bzão. Meus outros 80% vão ser os parentais. E eu também tenho dois tipos de parentais, o azão Bzão, 40%, e o azinho Bzinho, 40%. Então tá aqui a resolução do exercício. Você pega o número que houve ali crossing over, ou permutação, e você tem que lembrar que existem dois tipos de recombinantes. Então você tem que pegar essa porcentagem e dividir por 2. E depois a mesma coisa para os parentais. Tudo bem? Então, mostrando aqui, esse slide está falando a mesma coisa, gente. A taxa de recombinação dos gametas eu tenho que sempre dividir por 2, porque eu sempre vou ter dois gametas recombinantes, que são esses do meio aqui, e a taxa dos parentais eu também divido por 2, porque eu tenho dois parentais. Pegamos o exemplo do exercício aqui, ó, mesmo exemplo, tá? Então, 20% de recombinação. Tá aqui, ó, 20% dividido por 2, azão Bzinho, azinho Bzão. Os meus outros 80% vão ser os parentais. O parental 1, azão Bzão, parental 2, azinho Bzinho. 40% para cada um, tá? Então, essa porcentagem, ela vai variar de acordo com o que o exercício te der. Tá? Então, a gente manteve o 20% aqui, mas você tem que prestar atenção na porcentagem que o exercício está te dando. Nesse caso, então, em que há crossing over, não tem uma ligação completa entre os genes. Esse caso é uma ligação incompleta. A ligação completa é quando não há essa troca de material genético, não há permutação, não há crossing over. Quando isso ocorre, eu digo que é uma ligação incompleta. Então tá aqui, ó. Em vez de eu ter 50% de cada gameta, eu tive, no caso do exemplo, 40, 10, 10 e 40. Tá? Sempre vou ter uma porcentagem maior dos parentais, ok? E a minha porcentagem vai depender da distância entre os genes, vai depender da porcentagem que o exercício for me dar. Mais um exercício, então. Considerando que em dois pares de genes, azão Bzão, azinho Bzinho, em arranjo cis, durante a gametogênese e meiose das células reprodutoras de um indivíduo, ocorra a taxa de permutação de 24%. Os gametas formados serão como? Qual a porcentagem desses gametas? Determine os valores que preenchem adequadamente a coluna.
aí, gente, tá mais fácil agora, você já entendeu como é que faz, né? Então, primeiro eu terminei o exercício falando coluna, é lacuna, né, gente? Falei errado aqui. Então, olha só, as porcentagens estão aqui. Primeiro, vou olhar a porcentagem de permutação. Minha porcentagem de permutação, ou seja, de crossing over, 24%. Então, eu vou dividir 24% por 2, porque eu vou ter 2 recombinantes. Então, eu vou ter o recombinante azão bezinho, 12%, e o azinho bezão, 12% também, tá? O resto vai ser parental. Então, parental vai ser 100 menos os 24% dos recombinantes. Então, sobrou 76%. Divido por 2, porque eu tenho 2 parentais. Então, 38% do azão bezão, 38% do azinho bezinho. Agora, eu posso preencher as minhas porcentagens aqui no exercício, de parental e de recombinante. Tá aqui o resultado. Fácil, né? Tranquilinho de fazer. Agora, olha só esse detetive biológico que eu trouxe para vocês hoje. Vamos ver se vocês conseguem interpretar, analisar aqui comigo o que está sendo perguntado. Quanto mais perto 2 genes estão em um cromossomo, maior é a chance desses genes serem separados pelo crossing over? E aí, isso é verdade ou é mentira? Quanto mais próximo estão 2 genes, 2 alelos, é mais fácil de eu conseguir separar eles ou é mais difícil? Veja só, gente. Então, aqui está o exemplo para vocês de 2 cromossomos, né? E mostrando ali que houve uma recombinação. Veja só, esses genes que eles estão mais próximos, a probabilidade de ocorrer crossing over é menor do que se eu comparar com genes que estão mais distantes. Então, por exemplo, entre o E e o F, para ocorrer crossing over, a quebra tem que acontecer aqui, ó, nesse espacinho entre o E e o F. Agora, se eu estiver falando de uma permutação entre o E e o I, que está lá na outra ponta, eu tenho uma chance maior, ó, porque qualquer região de quebra entre eles vai ocorrer permutação. Então, quanto mais distante eles estão, mais fácil é de ocorrer o crossing, a permutação, a troca de material genético. Quanto mais perto eles estão, menor é a chance, porque é uma área menor que tem que ocorrer aquela quebra, tá? Então, quanto mais distante, maior é a chance. Então, é mentira, tá? É ao contrário, na verdade. Mais uma atividade, a última de hoje. Um indivíduo com genótipo desconhecido produziu os seguintes gametas: 4% do M-zão N-zão, 46% do M-zão Nzinho, 46% do Mzinho Nzão e 4% Mzinho Nzinho. Letra A. Quais desses gametas são os parentais e quais são os recombinantes? Letra B. Qual o genótipo do indivíduo? Ele é cis ou ele é trans? E a última aqui, qual a taxa de recombinação entre M e N? Então respondam, eu já volto para ver se está certo.
Conseguiu resolver? Esse deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas veja só o que está falando para você. Ele deu as taxas de cada tipo de gameta que foi formado, então os gametas ali com maior quantidade e menor quantidade. Primeira pergunta, quais desses gametas são parentais e quais são os recombinantes? Então eu já tinha comentado com vocês que aqueles que aparecem numa porcentagem maior são os parentais. Os recombinantes são os que aparecem em porcentagem menor. Então aqui no nosso caso os parentais vão ser Mzão, Nzinho, Mzinho, Nzão. E os recombinantes, Mzão, Nzão, Mzinho, Nzinho. Tudo bem? Segunda pergunta. Qual o genótipo do indivíduo? E ele é cis ou ele é trans? Então, para saber o genótipo do indivíduo, é só pensar que o genótipo deles é o genótipo do parental. Qual que é o parental? Tá aqui, ó. Então vai ser Mzão, Nzinho, Mzinho, Nzão. Significa que ele está em formato trans. Porque lembra, o cis é dominante, dominante, recessivo, recessivo. Aqui eu tenho indicado, ó, dominante, recessivo, recessivo e dominante. Então é o formato trans. E a última pergunta, qual a taxa de recombinação entre o M e o N? Gente, olha só, Mzão e Nzinho, né? É só olhar ali. A taxa de recombinação vai ser a soma dos dois recombinantes. Então, meus recombinantes deu 4% e 4%, eu tenho a taxa de recombinação de 8%. Fácil, né, gente? Não tem muito segredo, é só fazer com atenção. Então, espero que você tenha compreendido. Olha só uma curiosidade dessa aula. A Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha da fruta, é um organismo modelo para vários estudos de genética, inclusive sobre esse da aula de hoje, né, que é ligação gênica e também mapeamento genético, que é o nosso tema da próxima aula. Então ela é muito estudada porque ela é um animalzinho fácil de criar em laboratório, se reproduz rápido, então é bem fácil de observar as características genéticas também, tá? E aqui ainda tem uma outra reportagem falando mosca de fruta é a arma para desvendar os grandes mistérios da vida. E uma outra curiosidade, caso você queira aprofundar um pouquinho mais os seus estudos, tem aqui uma reportagem para você nesse QR Code falando mapeamento genético detecta doenças, mas deve ser feito junto com aconselhamento profissional. Então, mapeamento genético é uma técnica muito utilizada para tentar identificar com antecedência algumas doenças genéticas, por exemplo, câncer. Então, as pessoas que têm tendência a ter certos tipos de câncer, por exemplo, elas acabam recorrendo a essa técnica para ver a chance que elas têm de desenvolverem a doença ou não no futuro. Tá? Então, é bem interessante. Quem tem interesse em aprofundar um pouquinho mais, leia a reportagem. Na aula que vem, a gente volta falando sobre mapeamento genético. O que a gente viu na aula de hoje? A gente aprendeu como é que faz um estudo de genes que estão localizados em um mesmo cromossomo e falou um pouquinho sobre crossing over, como é que funciona também. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!